Boa tarde, né? Boa tarde a quem entrar e for assistir depois. A intenção é gravar esse vídeo para, né, falar sobre a redação na UERJ, no caso UERJ 2024, ou seja, sobre o livro O Menino no Pijama Listrado, de John Boyne, que inclusive há o filme, quem tiver a oportunidade de ver, quem não tiver visto, vale muito a pena ver o filme também, né? E acho que assim, né, independentemente de ser fidelíssimo ou não ao livro, vale a pena ver o filme. Inclusive vários filmes que nós conhecemos, vários livros que nós conhecemos, podemos conhecer a partir de filmes, né? Então é importante, né, dar uma olhada, né? E deixa eu ver aqui, vou mandar aqui para alguns indivíduos. Aqui. É um apanhado geral, né, da redação na UERJ e as diferenças maiores entre a UERJ e o Enem. Tá? Então deve haver título. Tá? A frase tema várias vezes é em forma de pergunta. Então a tese pode ser respondida por meio de afirmação, ou por meio de negação, ou por meio de análise dialética, que é mostrar dois lados, né, de uma mesma questão. Um pode ser um lado benéfico, né, um lado positivo e um lado negativo, por exemplo. Tá? Então são essas questões. E assim, utilizar menos conectivos, né? A argumentação, né, como em outras redações dissertativo-argumentativas, deve sustentar a tese, né? E os argumentos têm que ser claros e diretos, né? Claros, né? Claros e diretos e também pontuais, né? Em si, né? Abordando bem a temática em si, né? E essas questões de interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade não é obrigatória, mas mesmo quando não é obrigatória em provas, é importante colocar. Né? O Enem, por exemplo, obriga que coloque. E uma que não apareça, uma interdisciplinaridade, um conceito, uma informação que não apareçam no texto de apoio. Tá? Para poder ser mais criativo. Né? E quanto mais subjetivo é o tema, mais criativo é importante ser. Então, é mais treinar, por exemplo, metáforas, analogias, né? Jogos de palavras, por exemplo, com títulos de filme, né? Também é uma boa. Né? Eu falar, por exemplo, no início da redação, na introdução do filme Segredo dos Seus Olhos e na última frase da redação, alguma frase com que utilize a palavra segredos, né? Isso também é uma forma de retomada, né? Então é importante esse tipo de análise e que seja, né, aprofundada em si, né? Para poder justamente mostrar bem a opinião crítica. Então esse teor mais reflexivo ainda, né? E contextualizar o tema em si e priorizar, colocar em todos os parágrafos, na base de dois aspectos que sejam mais subjetivos ou abstratos do que concretos. Né? Então, algumas ideias importantes, são perigosas de se colocar porque requerem mais aprofundamento ainda, e há bancas mais exigentes na correção, como a UERJ, né, principalmente quanto à gramática, né, principalmente quanto aos desvios gramaticais, é mais importante ainda que possa colocar a criatividade maior para diferir, né, de abordagens mais estilo Enem, né? Então, algumas ideias como negligência governamental, lucro exagerado, preconceito enraizado,
educação precária são perigosos de se colocar na redação. Então, ao colocar algo assim, ou então é melhor nem que nem coloque, principalmente os dois primeiros. Negligência governamental e a descaso estatal, né, e o lucro exagerado, é importante, assim, pode nem colocar em si. Não precisa colocar. É como a proposta de intervenção, né? Proposta de intervenção que não é recomendado e não é necessário colocar na UERJ. Então, colocar uma conclusão que seja mais ampla, né? Que retome alguma ideia anterior com o sentido de tempo presente, né? Destacando, enfatizando, né? Ou até resumindo, né? Em última instância, os dois aspectos escritos na argumentação. Então, pode pensar em contextos assim. Por exemplo, medo de enfrentar as próprias emoções, receio de conhecer o próximo e de se apegar ao próximo, a questão do fingimento em si, como várias pessoas estão dispostas a fingir personalidade, fingir identidade, fingir situações, e muito, né, teleguiados também pela falta de autocrítica e essa falta de apego em si, né? Muitas pessoas não querem se abrir a conhecer novas realidades de vida e com isso não se permitem reconhecer-se no próximo, né? E, ao mesmo tempo, a importância, né, de se escutar e de se compreender o próximo, né? Não pré-julgar, né? E algumas ideias, né? É isso que eu falei do preconceito enraizado, né? O enraizado em si, essa palavra enraizado é perigosa de se escrever em temas subjetivos, em outros também, mas mais em temas subjetivos como a UERJ, porque parece que se insinua que se está a culpar o passado, apenas, né? E não se aprofundar nisso e mostrar que nós, do tempo presente, temos nossa parcela de culpa, ou vários de nós temos. Então, ao falar do preconceito enraizado ou alguma situação enraizada, isso soa meramente se culpando o passado. Assim como, menos do que essas 4 ideias que eu falei, né? Negligência estatal, lucro exagerado, preconceito enraizado, educação precária, quando vai para o lado da infraestrutura precária em si, o foco. Um dos focos em temas subjetivos é justamente em princípios e em valores. Então é até importante ver, né, há um site que é significados.com.br/valores-morais. E aí tem uma lista gigante de valores morais em si. Então, de poder falar de os 2 deles em cada parágrafo, principalmente em cada um dos 2 de argumentação, né? Então, pode entrar questões, né, mais subjetivas, até interligadas à ilusão de superioridade, julgar com base no que se aprendeu tradicionalmente, né? E refletir em perguntas, refletir sobre perguntas como: é difícil abandonar uma ação que existe há tanto tempo? E por que há essa dificuldade, né? Então, há essas abordagens possíveis, porque em redação o que dificulta mais não é só ter ideias para escrever. Segundo semestre de cada ano, eu acho que é mais ainda organizar e selecionar as ideias. Então, no momento de selecionar, não é pensar que eu vou descartar essa ideia em detrimento de outra. Não. Pode pensar que nesse momento, eu vou utilizar essa ideia. Mas essa outra ideia eu posso usar depois, em outro contexto, ou refletir a respeito delas, né? Pensar sobre e poder utilizar em outros temas. Então, não pensar que vai descartar uma ideia pode auxiliar no momento de selecionar as ideias e destacar que todas as ideias em que a pessoa pensou eram importantes, se encaixavam ao tema, mas que deve haver uma
deve se filtrar, né? De filtrar as ideias em si. Então, né? Boa noite, Ana Carla. Boa noite, Luísa. Boa noite, Rafael. Então, o que gera confortabilidade faz várias pessoas se sentirem acomodadas. Ao mesmo tempo, várias pessoas que se sentem que estão acomodadas apenas estão seguindo padrões sociais. Isso demonstra a frustração, esse foco até em expectativas que não são supridas e que não se equiparam às realizações e faz muitas pessoas ficarem incomodadas de não ver. Eu acho que assim, duas das ideias de redação mais importantes e que mais se pensa sobre é quanto a fracassos e ganhos, fracassos e conquistas na sociedade. O que é um fracasso? A pessoa pode pensar em exemplos, mas desses exemplos extrair um sentido mais universal. Fracasso pode ser resumido em quando não há uma equiparação entre as expectativas e as realizações. Quando as realizações são menores ou bem menores do que as expectativas, há a frustração e o sentimento de derrota, de fracasso. Tá? Então, há essas várias ideias, né, que eu falei agora que se encaixam a vários temas. Né? E o livro, né, deixa eu ver se tem outra. Pode-se pensar, por exemplo, e por que muitos se frustram facilmente, né? Muitos querem que aconteça conforme o que se planeja ou o que se imagina. Então, muitos até se superestimam e, com isso, as expectativas se elevam. E quanto mais as expectativas se elevam, maior pode ser a queda de não lidar com o não alcance do que se espera. Então, pode-se afirmar que várias vezes é um exagero nas expectativas. Muito gerado também por falta de conhecimento, que a falta de conhecimento pode muitas vezes ser proposital. Tá? A desinformação pode ser proposital em si. A própria pessoa pode ter um auto-menosprezo. Né? O desconforto, o incômodo, faz várias pessoas, em vez de continuarem adiante, de tentarem mais, não, faz várias pessoas se menosprezarem mais e faz várias pessoas se sentirem mais na sensação de derrotadas. Então, muitas pessoas, elas atacam, elas ofendem, elas proferem discursos de ódio. Também, uma das causas, né, é o não conseguir lidar consigo mesmo e escolher apagar vivências. É aquela ideia, né? Como se apagar vivências fosse mostrar que a própria pessoa é mais capaz e hábil do que ela realmente é. Ou seja, é uma ilusão. E com isso, se menosprezam, se legitimam violências, agressividades em si. Né? Então, quanto ao livro Menino do Pijama Listrado, fora o contexto do nazismo em si, que já pode ser usado na redação em seu sentido realmente mais amplo, há cenas. Eu sou a mais criativo ainda em redação, quando vai colocar, né, o livro pedido pela banca, mostrar cenas do livro. Aliás, esse livro acho que é importantíssimo de qualquer pessoa ler, O Menino do Pijama Listrado. E ver o filme também. Muitas pessoas acham que o filme pelas mudanças, aí pode não ser assim tão proveitoso de ver, mas eu acho que o filme sempre é proveitoso de ver. Alguns livros, como A Culpa é das Estrelas, eu conheci primeiro o filme, depois o livro. Então, assim, esse diálogo entre as obras artísticas, entre as manifestações artísticas é muito importante. Né? Então, falei de algumas ideias aqui. E algumas cenas do livro, né? Menino do Pijama Listrado, como quando o personagem Bruno, né, que é o filho do oficial nazista, ele nega ter alimentado o amigo dele judeu, né? Então,
a própria sinopse do livro, O Menino no Pijama Listrado, já foca na questão das cercas e também já associa a outra interdisciplinaridade. Intenso e perturbador, pode se tornar uma introdução tão memorável ao tema como o Diário de Anne Frank foi em sua época. Diário de Anne Frank tem há mais de um filme sobre, né? Inclusive, alunas já me indicaram um deles que tem até na Netflix. É a minha amiga Anne Frank. Deixa eu ver o nome. Por quê? Esse filme, né? Aliás, filmes sobre o nazismo, eles são matérias-primas muito poderosas para se analisar sobre o comportamento humano em todas as épocas, em qualquer época. E pode ser associado a quase qualquer tema, né? Não diria qualquer tema, mas quase qualquer tema poderia associar assim, né? Então, por quê? Porque mostra o limite, né, de comportamento humano, né? Anne Frank, minha melhor amiga, né? Um filme de 2021. O filme O Menino no Pijama Listrado fala sobre dois garotos que fazem amizade, mas são separados por uma cerca física, já que o Shmuel é judeu, filho de judeus, e está no campo de concentração. E o Bruno é o filho de um oficial nazista. E quer entender por que aquela cerca e por que o seu novo amigo está com um uniforme listrado. O título Menino no Pijama Listrado pode ser associado a pelo menos duas figuras de linguagem. Ao eufemismo, ao haver uma suavização quanto à questão do encarceramento, do prisioneiro, né? O Menino no Pijama Listrado, inclusive, pode ser associado à própria inocência da infância, no sentido, ou então na característica em si da infância, de representar, de procurar simbolismos para o que se vê, para o que se encontra socialmente. Então, de estabelecer parâmetros em uma época de um aprendizado gradativo e de indagações sobre a vida em si, né? E a idade dos meninos, né, a faixa etária deles na história, se encaixa bem à época, está abrange a época dos anos em que começam, ou que são mais intensas, as perguntas de crianças em relação a adultos, principalmente quanto a porquês, né? Então, há essas questões, né? Boa noite, Gabriel. Então, quando se faz, né, quando se grava algum vídeo como esse daqui, temas subjetivos de UERJ 2024, acaba que se encaixando em tudo quanto é tema mais subjetivo, né? Ou seja, em tudo quanto é banca em que se encaixa abordagens mais subjetivas, né? Deixa eu só botar aqui, ó. E o vídeo vai ficar gravado, a intenção, eu nem tenho chamado mais de live os vídeos que eu gravo, eu tenho chamado de vídeo, gravação de vídeo, né? Porque a intenção é que, né, assistam quando puderem, né? E uma prova da UERJ é semana que vem, né? Domingo que vem. Tá? Então, né, fala sobre as cercas já na sinopse do livro. É muito difícil descrever a história de um menino no pijama listrado. Normalmente o texto de orelha traz alguma dica sobre o livro, alguma informação, mas nesse caso acreditamos que isso poderia prejudicar sua leitura. Talvez seja melhor realizá-la sem que você saiba nada sobre a trama. Nada entre aspas, porque, né? Avisa aqui na orelha aqui que caso você comece a lê-lo, embarcará em uma jornada ao lado de um garoto de 9 anos chamado Bruno, que é o filho do oficial nazista. Embora este livro não seja recomendado a garotos de 9 anos. O livro termina com ironia. Os 2 últimos parágrafos do livro compõem ironia.
E a própria sinopse do livro já é ironia também. Um garoto chamado Bruno, embora esse livro não seja recomendado a garotos de 9 anos. E cedo ou tarde chegará com Bruno a uma cerca. Cercas como essa existem no mundo todo. Esperamos que você nunca se depare com uma delas. Então, essas... Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Isaac. Então, esse livro aqui, o título, ele representa o eufemismo por meio da suavização, inclusive suavização involuntária, né? Porque pode ser associada a involuntária também, porque quando se é criança, se estabelecem parâmetros de características para representar ou simbolizar o que nos cerca. Então, o próprio título do livro já faz uma exaltação por esse meio interpretativo, por esse caminho interpretativo, já faz uma alusão à representação mental de objetos, de lugares, de pessoas na mente de crianças, das crianças em si. Ao mesmo tempo, mostra duas crianças que veem sua maturidade sendo acelerada ou aparecendo de forma precoce devido à situação limite de violência, de opressão a que são submetidas no contexto do nazismo. Ao mesmo tempo, o menino pijama listrado também pode ser interpretado como uma metonímia, representando não só os prisioneiros do nazismo em campos de concentração, mas também prisioneiros de forma mais geral de guerra, prisioneiros políticos. Não se pode associar diretamente à própria ditadura nos locais, né? Então, como no Brasil. E ao mesmo tempo, eu vou ler agora o final do livro, né? Que nem é um spoiler, né? Porque não fala o que aconteceu, né, com os personagens. Nem eu vou falar agora, porque há pessoas, inclusive, que eu dou aula em cursos, que vão ver depois esse vídeo no decorrer da semana. E há pessoas que não terminaram de ler o livro e que vão terminar essa semana. Então, vou falar de algumas cenas, umas 3 cenas, 2 cenas. E assim termina a história de Bruno e sua família. Claro que tudo isso aconteceu há muito tempo e nada parecido poderia acontecer de novo. Existem os neonazistas, inclusive, né? Então, claro que tudo isso aconteceu há muito tempo, principalmente esse claro, né? Passa uma ironia, né? E nada parecido poderia acontecer de novo. Não na nossa época, quer dizer, já há essa referência, né? A figura de linguagem da ironia, principalmente pela afirmação categórica de claro que tudo isso aconteceu há muito tempo. Mas como o próprio Cazuza canta, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Então, há várias situações de agora que já aconteceram antes, comportamentos humanos que não foram atualizados, readequados à época e nem feitos questionamentos aprofundados a respeito desse tipo de comportamento. Então, né, são questões importantes de se analisar. Uma das cenas do livro é justamente que acham que ele alimentou, né? Pode ter alimentado o amigo judeu dele do outro lado da cerca. Ele realmente alimentou, mas ele nega que alimentou diante do tenente, né? O tenente Kotler. E fala muito sobre alienação também, inclusive sobre o quanto é importante ou imprescindível que no decorrer das fases da vida haja uma maturação e por meio de se adquirirem experiências, né? Então, é um livro que também faz pensar, poderia ser um romance de formação, se mostrasse, né, desde a infância até a fase adulta. Mas, ao mesmo tempo, segue uma via que livros da UERJ, alguns deles, seguem,
que é não prezar o final feliz, o final esperado pelas pessoas, ou pela maioria das pessoas, quando leem um livro ou quando veem um filme ou uma série. Há pessoas que anulam o filme inteiro, gostaram do filme até o último minuto, quando aconteceu algo, nos últimos minutos, quando aconteceu alguma situação de que a pessoa não gostou. E com isso fala que achou ruim o filme, sendo que estava gostando até então. Então o Erd mexe muito com isso. Acho que os livros que terminam, que tem um final menos feliz, tem um final mais melancólico, são O Menino no Pijama Listrado e 1984. Então, essa questão de negar ter alimentado seu amigo judeu diz respeito a essa, ao mesmo tempo que é uma alienação da realidade do que estava acontecendo, já que os pais dele, né, a mãe e o pai dele, queriam esconder dele o emprego do pai, né? Eu coloquei entre aspas, mas na época nem era entre aspas emprego, porque realmente era legitimado, né? Então ele estava trabalhando no emprego categorizado como honesto, como legalizado. Então, assim, o que, né, fez a Hannah Arendt ter, né, elaborado e conceituado o termo banalidade ou banalização do mal, né? Porque é justamente, principalmente, né, esse sentido de condutas que são desumanas, são letais, ferem, matam, degradam, elas vistas como legalizadas, como inevitáveis, como esperadas socialmente. Ao mesmo tempo, eles queriam esconder de Bruno que o pai dele era um oficial nazista. E em uma das partes do livro, a mãe dele profere algo como que ele não vai entender, né? Se ele soubesse, né, da situação, ele não iria entender. Esse é um discurso muito usado socialmente por várias pessoas que sabem estar promovendo ações que são degradantes ou que destroem parte da identidade de várias pessoas ou da personalidade de várias pessoas, do corpo de várias pessoas, destruição da mente, do corpo, mas usados como se fossem condutas morais. Então, o próprio sentido de naturalização e banalização é importante que se pense em reflexões que vão além disso, que abranjam situações mais de diálogo direto entre a obra e a realidade social, tendo foco, mas com foco na realidade social em si, em que opiniões podem ser retiradas do que se lê ou do que se vê em filmes, em séries e afins. Ele nega que alimentou o amigo por quê? Por medo? Ele nega por... até que ponto, né, ele fez isso de forma corriqueira ou de forma inconsciente? O próprio sentido de ser uma criança, isso justifica esse comportamento, né? A própria omissão é justificável? Há algum momento em que a neutralidade na sociedade frente a alguma situação é justificável? A pessoa pode achar que um caminho argumentativo, muitos agem por medo, muitos se mantêm neutros, muitos não são ativos contra alguma situação opressora, violenta, com o argumento de medo. Mas um caminho argumentativo possível é, com medo ou sem medo, a pessoa foi neutra e pode ter contribuído para a destruição de parte da integridade ou da personalidade de alguém. Quando me perguntam, e devem perguntar mais em outras turmas, talvez nessa semana, que livro eu mais relacionaria com o Menino do Pijama Listrado? Minha resposta poderia ser diferente em alguma outra situação da vida, no futuro. Mas no momento,
eu respondo o Caçador de Pipas, Khaled Hosseini, que também virou, né, foi adaptado para filme, de 2007. Então, por quê? Porque o Caçador de Pipas, eu acho, né, no momento, posso mudar de opinião futuramente, mas no momento, eu acho que é a obra artística que mais dialoga com o Menino do Pijama Listrado, porque fala sobre guerra, fala sobre a infância diretamente, também na figura de dois meninos. Os dois moram no Afeganistão, um é de família de mais dinheiro, outro é de família de menos, né? Outra é de família mais de uma condição mais precária. Mas os dois fazem amizade. Num contexto de época em que no Afeganistão podia se soltar pipa na rua com segurança, né? Conversar na rua. E a infância deles é dessa época. Mas acontece uma situação, né, de agressão, de abuso contra um dos meninos e a amizade deles é prejudicada, porque o outro achou que ele deveria ter agido de alguma forma para impedir, mas ele só olhou acontecer com o amigo dele. Então fica esse embate de até que ponto o garoto, no Caçador de Pipas, deveria ter ajudado o outro ou não. E a sinopse já diz que décadas se passam e o garoto está morando em outro lugar, saiu do Afeganistão mas ainda se carrega o sentimento de culpa, de arrependimento por considerar que deveria ter agido para tentar impedir que o amigo dele, na época, fosse abusado por garotos maiores do que eles. E ele soube que o amigo dele, o filho do amigo dele, foi sequestrado pelo regime Talibã. Quando ele volta ao Afeganistão, está uma situação bem diferente de quando ele era criança, de guerra. E a própria metáfora do título, o Caçador de Pipas. Então, também no Caçador de Pipas, no título, aparece essa questão da metáfora do próprio da caça às pipas, que era um jogo popular lá no Afeganistão, antes, né, do regime Talibã, que eles soltavam pipa e brincavam assim, em praças, em locais abertos, né? E os dois garotos brincavam assim. Mas que agora não se podia nem soltar pipa. Não se tinha uma paz em si. Não se tinha uma liberdade, mesmo que passageira. Então a própria questão da pipa, ela se relaciona à liberdade também, né? Pode se relacionar à liberdade. Outra cena do livro O Menino do Pijama Listrado é a seguinte. A questão familiar, né? Boa noite, Natasha. Boa noite. Ed tem faleiros. Boa noite, Kevin. Kevin, temos que marcar, hein? É influenciado pelos valores e princípios de sua família, né? A irmã do Bruno, Gretel, né? Que também que é filha do oficial nazista, né? Também. A única maneira de ela aprender, o único ponto de vista que ela tem é o dos valores e princípios exaltados na família, que ficam mais limitados, porque todas as atividades, né, que ela realiza como estudo, ela faz em casa, né? Então, assim, a educação que ela recebe é apenas do lar. Então, se mostra um ponto que é caro ao UERJ, na redação, nos livros pedidos na redação, é a questão da restrição de visão. A visão ficar restrita de algumas formas, né? E tanto no 1984 como no Menino no Pijama Listrado é um contexto totalitário que
mostrado, né? Então, essa questão, essa situação da cena, ela ilustra muito a própria intensificação da intolerância na sociedade, do preconceito, da discriminação, né? Então, essa é outra cena que cabe em vários temas de redação. E, né, de redação que eu digo não só para o ERJ, né? Quanto ao livro Menino Pijama Listrado, em geral mesmo, né? Porque não é à toa que a Segunda Guerra Mundial, nazismo, questão do Holocausto, e a ditadura são dois das interdisciplinaridades mais usadas em redação, né? E a UERJ cobrou, num dos exames de qualificação neste ano, justamente o livro Anos de Chumbo, do Chico Buarque. E agora veio esse, né? Que foram, inclusive, né, todos esses livros são escolhidos tanto por candidatos quanto por qualquer pessoa que queira votar na página da UERJ, né? E também há uma outra questão, quando um judeu que trabalha na casa deles, né, Havel, ele quebra, ele sem querer deixa cair uma garrafa de vinho, né? E o pai dele, né, o vinho cai no chão, né? Estou lendo aqui a parte do livro, né? E desceu. Aí o tenente, né, o mesmo tenente que eu falei anteriormente, ele fica com raiva e arrasta o serviçal, né, para fora, né, da cozinha, eles comendo, inclusive o Bruno também, né, para a família não poder ver, mas eles ouvem a violência que é feita contra, né, o serviçal, né, judeu. Então, assim, fazer associações é muito importante para extrair argumentos também, né? Então, contextualizar tematicamente, organizar o texto de forma a, por exemplo, evitar certas palavras que são muito usadas no Enem, que são consideradas preciosismos, né? Algumas palavrinhas para evitar no Enem são as seguintes, né? Aqui é a parte 2, é por isso. Parte 1 está aqui. Quem quiser arquivo também, ou conhecer alguém que vai fazer a prova da UERJ, não só desse ano, né? De algum ano seguinte aí, pode dizer, né, que eu envio arquivos também, gratuitos, né? Evitar a priori em primeira análise, em primeira instância, em primeiro plano, primeiramente, em segunda análise, em segunda instância, em segundo plano. Evitar, ademais, além disso, outro sim, a maioria coloca no segundo argumento sentido de adição em relação ao primeiro parágrafo de argumentação. Se a pessoa for colocar adição, não colocar conectivo. Então, em vez de começar com além disso, é percebido que, nananã, pode começar diretamente com é percebido que, nananã. Isso ocorre porque também é para procurar evitar ser muito usado no Enem. Vale o mesmo raciocínio do ademais e do além disso no início do parágrafo. Isso ocorre porque seria usado mais para o meio do parágrafo de argumentação, né? Ideia de causa, né? Já que o método argumentativo mais utilizado em redação é justamente causa e consequência. Então isso ocorre por quê? Isso ocorre porque várias pessoas estabelecem limitações de visão e de caráter que legitimam a agressividade no meio social. Então pode começar diretamente com várias pessoas, não, sem colocar o isso ocorre por quê? Já que não é o conectivo que faz passar aquele sentido. O conectivo estabelece ou enfatiza esse sentido, mas não é ele, não é o isso ocorre por quê que faz com que haja causa. Já há causa já deve haver o sentido de causa sem ser necessário se colocar o isso ocorre por quê. Então, um dos motivos de na UERJ ter que evitar palavras como essas é justamente detectar quem usa conectivos como apoio, como bengala para poder fingir que há uma ideia depois que não há. Colocar dessa maneira sem que haja consequência depois, tá? E evitar também destarte ou dessarte
dê certo, em suma, supracitado, evitar esses conectivos, né? Isso foi falado diretamente em palestras, né? Não assinar na redação. A UERJ, né, os mandatários da UERJ dizem que o Enem não aceita, de fato, não aceita qualquer opinião. E pode torcer o nariz para determinadas interdisciplinaridades, apesar de não poderem tirar ponto. Já na UERJ, eles falam que eles aceitam qualquer opinião, desde que não se ofenda, não se radicalize, não seja tendencioso e não se tente impor a opinião. Né? E a UERJ é mais exigente na norma padrão, então em todas as provas é importante revisar o texto, depois de a redação ter sido escrita. Na UERJ e em bancas maior exigência na correção, principalmente na gramática, é mais importante ainda que se releia a redação. Inclusive, não só reler quando for passada do rascunho para a folha permanente, não só. Reler, ler uma última vez quando já estiver na folha permanente. Né? Então, eles inclusive deram dicas, boa noite Alexandre, dão dicas quanto a mudar de resposta na revisão da prova. Por quê? Eles dizem que a maioria das vezes em que alguém quer mudar uma resposta, né, na parte das questões, que isso está ligado ao medo e à insegurança, e não a pessoa realmente achar que outra resposta é a correta. Então, eles gostam de dizer que a primeira resposta é sempre a melhor. Mas isso vale mais, isso vale para primeira fase, né, o primeiro e segundo exame de qualificação. O tema está dentro do livro, então a leitura do livro é obrigatória. Quem não lê o livro não está treinando um aspecto que é muito usado em argumentação, que é a autonomia de pensamento. Porque à medida que a pessoa lê o livro, a pessoa já vai associando, fazendo associações na leitura e ao mesmo tempo já vai avaliando que tipos de temas são possíveis de aparecer a partir da leitura, a partir da leitura de cada parte do livro. Né? Então, o Gustavo Bernardo ele fala uma frase também que exalta a literatura, que resume parte do estilo de escrita da banca. A literatura é uma escola de convivência, de civilização, de tolerância e de desmascaramento de preconceitos, porque nos permite que de outra forma seria difícil nos colocar nas perspectivas e no lugar dos outros. Não é obrigatório colocar o livro como referência, mas a UERJ valoriza isso. Tá? Assim como não é obrigatório colocar interdisciplinaridades, referências a áreas do conhecimento, mas isso é valorizado não só pela UERJ. Inclusive, isso pode mostrar até uma criatividade na escrita, a depender da forma como a pessoa retira da interdisciplinaridade o ponto de vista dela. Não por tantos conectivos, evitar esses que eu falei agora, não se estender muito em causas e consequências. Vários temas da UERJ, eles vão mais pelo qual é a importância que algo tem, qual a importância da amizade. Eu até cheguei a gravar um vídeo no YouTube falando sobre a questão da amizade, e mostrando alguns aspectos, né, possíveis de se escrever sobre. E um tema, né? Vou falar uma frase tema aqui que é a que eu fiz uma redação como exemplo até agora e que pode, né, caber em vários temas, dialogar, né, com outros temas. Essa cena que eu falei agora há pouco, do livro O Menino de Pijama Listrado, em que o serviçal é violentado, né, pelo tenente, ele me fez lembrar, né, a música Panis et Circenses, do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, em que num trecho, né, ficou muito famosa na voz da Rita Lee, né, no grupo Os Mutantes. Mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Ou seja, várias pessoas estão preocupadas em seguir o que é pré-estabelecido. Se
colocando, né, em meio a vários pré-julgamentos e discriminações, e estão ocupadas em nascer e morrer, ou seja, em seguir o que é esperado, em seguir a padronização social e continuar a fazer suas ações sem se preocupar, ou sem querer se preocupar com o próximo, né? Sem querer se preocupar com o que acontece à sua volta, às vezes próximo, né? Várias pessoas mal se preocupam com parentes, imagina com outras pessoas. E essa situação da violência do tenente contra o empregado judeu, ninguém, né? Nem o Bruno, o garoto, nem a irmã dele, nem a mãe, nem o pai, que é oficial nazista, né? Nenhum deles se mobilizaram para tentar evitar. Pelo contrário, eles continuaram a jantar normalmente. Então mostra essa naturalização da desumanização. Então, em temas, quanto mais subjetivo é um tema, mais não é necessário problematizar o tempo todo ou quase todo nos argumentos. Se pensar na própria questão da amizade, à luz da frase tema de que forma a amizade aperfeiçoa a convivência entre pessoas de diferentes classes, etnias e ideologias. Então, numa redação com esta frase tema, teria que ser abordado quanto à amizade em todos os parágrafos e, no decorrer dos parágrafos, ser abordado quanto a classes, etnias e ideologias. Não ao mesmo tempo, pode ser uma em um parágrafo de argumentação, as outras duas no outro, né? Mas, de qualquer forma, tem que fazer a relação entre a amizade e as classes, etnias e ideologias. Então, pode-se pensar em aspectos de menos em problematizações e mais em aspectos de qual a importância que algo positivo tem, né? Ao se permitir confiar no próximo, laços são fortalecidos, né? Com a construção da reciprocidade e do acolhimento. Então, eu acho que substantivos são a classe gramatical que mais direciona posicionamentos na escrita de uma redação. Então, pode-se dizer em que a amizade é importante e estar argumentando. Então, para mostrar opinião, não é necessário mostrar problemas. Há uma questão com que várias pessoas estão mais acostumadas por treinar bastante quanto ao estilo Enem. Então, o que a amizade tem de positivo? Qual a importância dela? Destrói obstáculos a curto prazo, ao haver a familiaridade, o reconhecimento no outro e o senso de pertencimento. Destrói obstáculos a longo prazo, ao solidificar a representatividade, sobretudo por meio da ampliação da percepção de realidades de vida do próximo. Assim, intensifica-se o autoconhecimento. Reparem que tudo isso que eu estou dizendo cabe em vários temas. Tá? E prevalece, quanto a todos esses aspectos, prevalece justamente a subjetividade. Quanto menor o apego a amizades, sem comedimento e sem responsabilidade, menor é a abertura às diversidades sociais e culturais, com restrição de visão, falta de compreensão, desrespeito. E quanto menos compreensão, menos respeito, quanto menos se conhece realidades de vida do próximo, mais se tende a atacar e a ofender as diferenças. Uma ideia que eu marco em redação. Quando alguém diz que ofensas ou agressões ocorrem por causa da religião, ou por causa de ideologia política, ou por causa da cor da pele. Aprofundadamente, não é por causa da cor da pele, nem por questões políticas, mas sim pela não aceitação ou pelo desrespeito a essas questões. Então, assim, é simplista e é superficial, apesar de ser aceito em bancas como o Enem, sem maiores questionamentos, não é aceito em bancas como a UERJ, em que se
procura, né, uma maior reflexão sobre o que acontece. Então, a questão de haver a política, né, mais as ideologias políticas, um foco nessas questões e não na personalidade de alguém, no caráter de alguém, isso não ocorre por causa das diferenças. Essas ofensas ocorrem por causa do desrespeito a essas diferenças que não são exercitadas diariamente, porque não adianta muito alguém não discriminar hoje, mas discriminar amanhã. Não adianta se alguém não ofende hoje, se vangloria por causa disso, mas ofende amanhã. Então, a compreensão, a própria questão de ser menos preconceituoso e discriminar menos, ou não discriminar, são questões que devem ser exercitadas diariamente. Como esses valores e princípios tão prezados em provas, principalmente subjetivas, tá? Como a liberdade, o altruísmo, a gratidão, a disciplina, a fidelidade, a honradez, a perseverança, a paciência, a responsabilidade, a honestidade, o respeito pelo próximo, a cooperação, a lealdade. Tudo isso são valores e princípios, ou princípios morais, que demonstram argumentação em discussões temáticas. Tá? Então, tem de se atacar e ofender as diferenças, o que não se aceita, com invisibilidade ou cegueira acerca de uma conjuntura social, a qual é posta em posição de distanciamento e de discriminação. Também há uma escassez de atualização constante por parte de várias pessoas. Não se atualizam na sua mentalidade, não se atualizam no seu comportamento, questionam contextos em que não deveriam ser tão problematizados assim, de acordo com um caminho argumentativo. Então há uma escassez de atualização constante. Ao mesmo tempo, há uma abundância de valores deturpados. A questão da inversão de valores em si, né? A própria questão da moral e da ética em si, a ausência de perspectiva democrática. Isso faz com que muitos abracem tendências totalitárias, inclusive, regimes totalitários. O que leva várias pessoas a seguirem um regime ditatorial nazista? Então, essa ausência de perspectiva democrática, não se sentir representado socialmente. Né? A ausência de perspectiva democrática se refere, inclusive, ao respeito do espaço do próximo. Né? Ao mesmo tempo, há uma desvalorização do diálogo, quanto a não se dosar a aparição dos atos de ouvir e de falar. Muitas pessoas falam bem mais do que ouvem. Né? A agressividade quanto ao que se afasta da norma. Então, muitas pessoas querem impor uma norma que, quando outras questionam, essas pessoas são vistas como ameaçadoras, como inimigas. A própria questão da competição exagerada na sociedade pode ser associada ao aspecto de várias pessoas traçarem o próximo como ameaçador, como um potencial inimigo. Né? E ao traçar o próximo assim, há um pretexto, há uma justificativa, mesmo que falha, para que se ataque, para que se ofenda, para que se inferiorize e se oprima outras pessoas. Tá? Então, há muitas pessoas que adentram, por exemplo, em amizades tóxicas, presas ao passado, ao que a amizade foi e não ao que ela é hoje. Mesmo que alguém envolvido, né, mesmo que a pessoa, uma ou mais das pessoas envolvidas, esteja transformando a amizade em um território tóxico, em um território oportunista, né, interesseiro em si. Então, ao mesmo tempo em que pode haver uma prisão ao passado, também uma cultura dominante ditada pelo oportunismo intenso, pela competitividade excessiva
além da confusão entre sinceridade e arrogância. Várias pessoas são arrogantes, mas usam o argumento de que estão sendo sinceras, né? Há outro livro, né, outro filme que fala sobre, que eu li em redação aqui sobre o livro da UERJ também, que é Conta Comigo, que é baseado num conto do Stephen King, que fala sobre a amizade de garotos, né? Quatro garotos que estão na puberdade vão em busca de um amigo deles da escola que desapareceu. E aí eles adentram pela selva, adentram por lugares, né, ermos, para poder tentar encontrar o amigo. Mas já esperando que o amigo esteja morto, eles já esperam que vão encontrar um cadáver. Então fala também dessa questão da morte, de não lidar com a morte. Vários adultos têm dificuldade em lidar com a morte, também várias crianças, né, pela fase em si. O livro Extraordinário também fala sobre bullying, né, que é um conto, né, também, né, livro da autora Raquel Jaramillo Palácio, e se transformou, né, foi adaptado em filme. O filme Central do Brasil também fala sobre amizade, né, em si. Amizade, o It a Coisa, né, que também é do Stephen King, que também foi adaptado a filme, só que é um romance, não um conto, também fala sobre amizade. Um Sonho de Liberdade, que também é do Stephen King, que se transformou em filme também, que é um conto, também fala sobre amizade diretamente. E um livro sobre meninos e lobos, né, que também fala sobre a questão da amizade. O livro é de quem? Esqueci de quem. Sobre meninos e lobos, é do Denis Lehane, que se transformou num filme do Clint Eastwood, que fala bastante sobre isso também, traumas na infância, inclusive, e o quanto é difícil de superar, né? Questão também abordada em It a Coisa. Então, o Lacan, né, que é um psicanalista francês, e também pode ser associado a vários temas. O Freud é muito usado em redação, inclusive a ideia da exacerbação do eu, né? Que o eu ele vai além da manifestação da individualidade. É quando exacerba de tal forma que invade o espaço e a identidade do próximo. E o padre Fábio de Mello utiliza um termo que também é utilizado, né, na área da psicanálise e da psicologia em si, que é o sequestro da subjetividade, que é uma forma mais sutil de controle, mas que também pode ser tão, né, tão prejudicial quanto, que é quando a pessoa se rouba de si ou permite que alguém roube parte da personalidade ou da identidade dela, né? É um encarceramento mental, um encarceramento psicológico, né? Então, boa noite, Jadson. E, né? Estamos terminando aqui. Algumas questõezinhas para terminar. São ao material, né? Quem quiser depois ou conhecer alguém que possa se interessar, há 3 materiais gratuitos, né? 2 que associam Enem com UERJ. Então, ao falar Enem, fala da maioria das bancas, né? Já que a maioria tem temas objetivos, mais palpáveis, críticas sociais. E o UERJ, cabendo a tudo quanto é banca, de tema subjetivo também, né? Em maior ou menor grau. A UERJ, ela gosta de polemizar, então aparecem temas polêmicos, né? O texto deve ser fluido, uma ligação, uso de esse, essa, por exemplo, ou este, esta, para retomar o que foi escrito antes, né? Esse posicionamento crítico, ao mesmo tempo argumentos muito claros e objetivos em si, para justificar a opinião, e com o senso crítico, né? A nota, né? A avaliação da prova, da redação, é no olhômetro, né? Então, não há critérios em si, né? Não há competências nos critérios em si divididas. Apesar de nós, professores de colégios e cursos, quando nós vamos corrigir, nós colocamos os critérios, ou as competências, 5 competências nos critérios, para poder estabelecer, né, a nota, o parâmetro para a pessoa saber em que ela desviou, né, em que ela foi de acordo, né, com o pedido, né,
Então, essas questões, né? E, para terminar, falar de algumas... Cadê aqui? Aqui, pode tirar... Aí aqui. Vou falar 13 frases-temas para quem quiser fazer redação sobre ou refletir a respeito, reunindo ideias de interdisciplinaridade e argumentos. 1. Qual a relevância de se perceber que cada pessoa é importante para o todo e que os atos são essenciais para a união coletiva? 2. É plausível afirmar que cada um de nós tem uma dívida em relação a cada morte ocorrida em eventos históricos no decorrer das épocas? 3. O discurso de que todas as pessoas são iguais não confronta com a declaração de ser necessário valorizar as diferenças individuais? 4. De que forma a amizade aperfeiçoa a convivência entre pessoas de diferentes classes, etnias e ideologias? Sobre essa que eu escrevi. Até hoje, alunos para quem eu dou aula vão escolher outro tema para eu escrever uma redação como exemplo, né? Talvez com a ajuda de mais alguém, como já aconteceu outras vezes, e, né? Aí, com isso, quem quiser também essas duas redações como exemplo. E os outros temas são tema 5. Alguém está em posição social que lhe ofereça permissão suficiente para matar outros indivíduos? 6. Ser neutro em situações de injustiça demonstra cumplicidade em relação aos atos de crueldade? Não intervir em ocasiões como de brigas é justificável? 7. De que maneira a preparação insuficiente para o luto influencia a vivência individual? Lembrando que o verbo influenciar, assim como acarretar e corroborar, não pedem preposição. Então, influencia a vivência e não na vivência. 8. Como se estabelece a destruição da infância em sua inocência essencial, frente a situações de matanças intensas e legitimadas? 9. Há ocasiões em que a educação tem a permissão de validar a alienação, inclusive de mães e de pais em relação aos seus filhos? 10. Pode-se afirmar que o tempo presente é repleto de meras repetições de acontecimentos e de comportamentos do passado? É uma observação, né? É difícil não se deixar afetar por uma ação que existe há tanto tempo? Então, a importância de se refletir sobre o passado para não perpetuar ações negativas no presente. Essa frase tema 11 eu ainda vou criar, que é quanto às cercas invisíveis, né? Pode ser algo como: que tipos de cercas invisíveis se estabelecem na sociedade? Como elas se estabelecem? De que forma elas se estabelecem, né? Então, posso colocar aqui: tipos de cercas invisíveis se estabelecem no meio coletivo a impedir uma vivência mais harmoniosa. Aí. Tema 12. É possível conciliar satisfatoriamente a prática do altruísmo com uma vivência de competição intensa e de liberdade negada? E a 13 seria sobre a memória, né? Entre a memória e seu apagamento, por exemplo, né? Como que é importante, né? Entre a memória e seu apagamento. Em que é relevante manter a recordação de situações, recordação de ocasiões opressoras, degradantes, cruéis. Cruel diretamente, né? Cruéis. Teria de mostrar, né, que tipo de crueldade se refere, né? Entre a memória e seu apagamento, em que é relevante manter a recordação de ocasiões cruéis? Né? E, né, uma das questões que eu falei aqui foi quanto ao luto, né? O filme Náufrago, por exemplo, né, fala sobre o papel, o Tom Hanks, né, no filme, ele naufraga em uma ilha, né? Boa noite, boa tarde, Juliana.
Juliana. Juliana é Júlio. Faz isso, né? Juliana. Juliana. E aí, Juliana? Tudo bem, Juliana? Tá de boa? E a questão, uma das criatividades em redação é juntar, fazer jogo de palavras, que pode ser feito, por exemplo, com título de filme, ou de série, ou de livro. Como essas ideias de que eu falei do menino pijama listrado, né? Quanto a eufemismo, metonímia, no sentido do pijama, e ao mesmo tempo, esse filme Náufrago, por exemplo, ele mostra um indivíduo que naufraga em uma ilha, fica um tempo na ilha, né? E tem que, né, lidar com a solidão. E para isso ele personifica uma bola e chama de Wilson, que é fatídica, né? Fatídica, principalmente uma das cenas envolvendo ele e a bola. E a questão de a vida dele afundar, né? Afundar em si quando ele naufraga, né? Então há o naufrágio físico, literal, e há o naufrágio simbólico, psicológico, né? Então algumas associações são essa própria ideia do naufrágio em si, ao não se conseguir, né, a companhia de alguém para conversar, né? Se inventa, né? Se imagina uma situação como de personificar uma bola. Ao mesmo tempo, aparece a questão do isolamento social, né? Que está associado diretamente ao ao luto. Muitas pessoas não se preocuparam de forma suficiente para o lucro. Boa tarde, socorro. Então, há esse medo do desconhecido associado a uma cultura de não se pensar sobre a morte e de não se falar sobre a morte, né? Que, por isso, é banalizada no contexto coletivo. Então, os seres humanos são objetificados, vistos como descartáveis, que dificulta a ação de conseguir lidar com o sofrimento da perda, de modo a afundar vivências e relações interpessoais. Então, fazer esse tipo de associação de jogo de palavras, por exemplo, relacionando o sentido denotativo literal com o sentido conotativo, o sentido figurado, né? Então, pode-se associar a isso, né? Também pode-se falar dessa questão do luto também, que se relaciona a vários aspectos. Pode-se falar da pouca preparação para lidar com a morte, com o luto em si, o que prejudica o desempenho pessoal, né? E prejudica em ambientes como estudantil e profissional. Mas aqui é o ERJ, subjetividade, e não Enem, objetividade. Então, não, se for falar ou pensar sobre ambiente, contexto estudantil, contexto profissional, não é para focar em precariedades físicas da educação, mas sim em precariedades mais psicológicas ou mais subjetivas, como não oferecer autonomia de pensamento à criança. Várias pessoas, quando vão ficando, né, vão crescendo, vão passando para outras fases da vida, muitas pessoas esperam fórmulas prontas, modelos prontos. Isso vale inclusive em redação, né? Porque várias pessoas querem um modelo pronto de redação em vez de elas próprias criarem ou até parafrasearem o que é lido, o que elas leem em sites e na relação com os colegas, né? Então, ao falar do contexto estudantil profissional, deve-se ir para um lado mais abstrato, mais subjetivo, como a questão da insônia e do cansaço que aparecem quando não se lida com o luto ou não se aperfeiçoa a partir da situação e se fica presa à situação, presa a alguém que morreu, né? Então surgem esses traumas em várias pessoas e várias pessoas consideram impossível de superar esses traumas. E ao mesmo tempo há o hábito da não prevenção, já que várias pessoas têm uma morte considerada precoce, como em acidentes de trânsito, devido à irresponsabilidade, à imaturidade em si. Então, muitas pessoas até, né, quanto mais se veem, né, quanto mais veem a possibilidade de estarem perto de morrer, mais lutam para sobreviver. Então aí já é aquela questão de problematizar menos e mostrar mais qual é a importância que tem o lidar com o luto, por exemplo, né?
o lidar com a morte. Até a contradição, né, uma das maiores contradições da vida envolve a morte, que é julgar que é o que mais se sabe de certo que vai acontecer na vida, que é morrer, é o que é um dos aspectos que mais gera medo e desconfiança e insegurança por parte de várias ou da maioria das pessoas, né? Então, uma das contradições humanas está justamente nisso. Então, pode-se falar, por exemplo, dessa busca da esperança ser necessária na sociedade, né? Até para evitar o distúrbio da depressão e a sensação da ansiedade, e ao mesmo tempo, como é importante lidar com o pesar, como melhor trajeto para o pensamento da coexistência entre o agir, o sentir e o viver. Esse tipo de enumeração em que os aspectos se relacionam diretamente ou se fundem, eles otimizam o espaço da escrita da redação e, ao mesmo tempo, mostra o quanto a pessoa que escreve tem a habilidade de associar contextos que podem parecer diferentes ou distantes, mas que se mostram aproximados, se mostram parecidos e, muitas vezes, até semelhantes. Coexistência entre o agir, o sentir e o viver. E um outro tema foi sobre o altruísmo, né? Relacionando com a competição intensa e com a liberdade negada. Se é possível conciliar satisfatoriamente a prática do altruísmo com uma vivência de competição intensa e de liberdade negada. Então, pode-se reunir ideias a respeito disso, né? E, inclusive, eu descobri há poucos dias, ou redescobri, né? Eu devo ter aprendido no colégio isso, que a questão do Estado laico no Brasil, né? Ele surgiu na Constituição de 1891, na época do governo de Deodoro da Fonseca. The Good Doctor é uma série que eu estava falando em aula particular e em sala essa semana, que é uma série também usada em redação, que fala sobre própria na suposição de não se conseguir atingir um cargo, como o de médico, diretamente na série, pela cor da pele, ou então pela orientação sexual, né? E, né, pode-se falar num parágrafo com esse tema, pode-se falar, por exemplo, da privação da liberdade, né? Do próprio um dos personagens de The Good Doctor tem transtorno do espectro autista, né, na verdade. Né? Isso. Brooklyn Nine-Nine, eu estava confundindo. Brooklyn Nine-Nine fala sobre o racismo, sobre homofobia diretamente. Então pode-se falar que o medo de se frustrar influencia a habilidade de promover decisões morais e que isso é evidenciado por se depositarem expectativas em excesso àquela questão, né? E quando estas não são supridas na realização pessoal, há um confronto existencial. E pode-se terminar, né, parágrafo de argumentação com um ou mais, né, com uma frase que indique o tempo futuro, né? Para cultivar um ambiente libertador, é relevante enfrentar os receios e ter em mente que adquirir conhecimento deve ser exercitado diariamente. E um dos temas, que é o que estava ganhando até agora para eu escrever uma outra redação como exemplo sobre, ser neutro em situações de injustiça demonstra cumplicidade em relação aos atos de crueldade? Esse tema também é espinhoso, hein? Se escolherem para eu escrever, vai ser pauleira. Pode falar de algum recorte de situação, como a violência contra a mulher. Um homem atacar física e psicologicamente uma mulher, que demonstra a naturalização da violência em si. Né? E, segundo o site G1, em agosto de 2023, a Lei Maria da Penha completou 17 anos. Norma federal com o objetivo de punir agressores. Esse aqui é um exemplo de argumento, né? De parágrafo de argumentação. A existência de situações hostis é perpetuada pela neutralidade, agravada pela falta de responsabilidade em relação à vida do próximo, ao julgamento com base no que se aprendeu tradicionalmente, o qual evidencia o comodismo ao se repetirem discursos. Vários indivíduos não intervêm por medo, porém serem neutros mostra a desvalorização da integridade e da dignidade de alguém. Assim são cúmplices da atrocidade no meio coletivo.
Outros argumentos possíveis para vários temas. A vontade de conhecer a realidade do próximo incentiva a compreensão, o que ativa a reciprocidade. Enquanto há pessoas a serem oprimidas, há outras a oprimirem, e várias que eram oprimidas antes e que passam a oprimir, por meio das tradições e dos costumes dominantes na época, o que gera resignação. Então, mesmo quando se falar do passado, é importante trazer ao tempo presente. Como ao se falar sobre a resignação, a manutenção da opressão agora, do preconceito, da discriminação, ao padrão tóxico de estipular com quem cada pessoa deve se relacionar, revelando o teor de intromissão e de arrogância na vida do próximo. Quanto à vida do próximo, mostra em que a importância de haver o estímulo da sensação de pertencimento, né? Quanto a pessoa se sentir representada e do sentimento de amparo em si. Né? Creio que falei sobre tudo que eu queria. Aqui, quem quiser mais questões é só avisar. Mais temas, correção de redação também eu aceito, certo? Podem me enviar à vontade. E deixa eu dar uma olhada quanto a... Se eu falei de tudo aqui, falei, né? Temas possíveis, como argumentar, né? Como fazer a conclusão, como ser criativo e exemplos de parágrafos, né? Conclusão, então, né, é uma situação mais abstrata, mas pode até ir para um lado de o que poderia ser, que é necessário que se faça para diminuir problemas na sociedade quanto ao tema, mas de forma superficial, sem mostrar o como seria feito, nem quem faria. Pode até mostrar a finalidade e o que seria feito. O que também é meio... pode ser descartado. A finalidade em si. E também pode se focar no tempo presente, né? Então, para terminar, eu vou ler aqui a redação como exemplo sobre a amizade. De que forma a amizade aperfeiçoa a convivência entre pessoas de diferentes classes, etnias e ideologias. Título poderia ser Obstáculo sentimental, vírgula, cárcere colossal. Aqui ficou uma prosa poética, né? Porque ficou uma rima. Isso é uma forma de criatividade também, né? Inclusive no decorrer do texto. Mas a maioria que mostra rima é no título. Então, substantivo mais adjetivo, vírgula, substantivo mais adjetivo. Colossal é gigante, né? Extenso, intenso, grande. Obstáculo sentimental, cárcere colossal. Introdução. No filme Antes de Partir, vírgula, um bilionário e um mecânico estão internados em um hospital e são diagnosticados com câncer terminal. No local, constroem amizade e, vírgula, a partir disso, vírgula, escrevem uma lista com desejos para realizarem antes de morrer. Somado à disparidade de classes e à mortalidade, é produtivo analisar que a condição de ser amigo tanto estimula o exercício do respeito quanto ajuda a lidar com confrontos existenciais. Primeiro parágrafo de argumentação. O fortalecimento de laços entre pessoas colabora para a apresentação da percepção de situações e da autocrítica. Ponto. A primeira, essa forma de enumerar, retomando dois aspectos da frase anterior, também é uma forma criativa de escrita. A primeira, até para não repetir palavra, né? E aí fica esse processo de recolha, né? Escreveu aspectos e depois recolheu cada um, caracterizando e, principalmente, mostrando a opinião. A primeira, que é a percepção de situações, aparece por intermédio do conhecimento de realidades sociais, como o pertencimento a classes díspares, diferentes, né? Vírgula, favorecido pela ação de escutar o próximo, vírgula, o que gera a compreensão. Ponto. Já a segunda, que é a autocrítica, surge por meio do mergulho no interior de si, permitido pela manutenção do diálogo constante, que também intensifica a amizade. O filósofo Aristóteles defende que a amizade, né,
E reparem no uso dos conectivos, bem menos do que no Enem, né? A primeira, a segunda, tal sensação, para às vezes referir também ao que veio antes. Este, esta se referindo ao que está mais próximo, aquela, o que está mais distante na frase anterior, quando aparecem termos de mesmo gênero, masculino ou feminino, e mesmo número, ou no singular ou no plural. O filósofo Aristóteles defende que esta, a amizade, é uma manifestação de virtude e imprescindível na busca da felicidade. Tal sensação, por sua vez, deve ser vista como passageira e não como chegada permanente, a fim de que não haja acomodação em um relacionamento o qual não é valorizado pelo amigo. Segundo parágrafo de argumentação. Questões como a língua e a religião não se revestem de discriminação quando se está disposto a internalizar, que demonstram a importância da interação humana. A amizade, ao assinalar a familiaridade e a intimidade, é capaz de incentivar a convivência entre ideologias diversas, como políticas, conforme ocorre no livro O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne, no qual se mostra o elo entre um garoto filho de oficial nazista e outro de judeus. Sempre entre aspas, nome de filme, série, livro, música e poema, crônica, conto, sempre entre aspas. E mesmo que a pessoa, que você escolha colocar o livro pedido por uma banca que você for fazer a prova, que a banca pediu, mesmo assim coloque o nome do autor do livro. No caso aqui, no livro Menino do Pijama Listrado, entre aspas, vírgula, de John Boyne, vírgula, no qual se mostra. Então, de John Boyne, entre vírgulas. Ideias de aposto, ou principalmente ideias de adjunta, ideias de advérbio, sentido de advérbio em redação, quando se está deslocado, deve aparecer depois uma vírgula, se estiver no início. No local, no livro, então tem que colocar vírgula depois. No local, vírgula. Por analogia, vírgula. Assim, vírgula. Dessa maneira, vírgula. Sempre colocando a vírgula. E quando está deslocado no meio da frase, também tem que colocar. Pontua-se vírgula, portanto, vírgula. Colocar a conjunção ou o termo com sentido adverbial entre vírgulas. Por analogia, vírgula, na realidade, vírgula, as cercas invisíveis são mais opressoras do que as físicas, pela particularidade de aquelas que estão mais distantes na frase, Então, aqui, escolha pelo menosprezo. Aqui. Muitas vezes as cercas dialogam com outro tema, É importante ver essas interseções temáticas, Então pode colocar boa noite, Mariana. Meu tio é escritor, mande um abraço para ele, nosso amigo. Um abraço para ele aí. Qual é o nome dele? Põe aí o nome dele, por favor. Meu tio escritor já é seu fã. Que isso? Tamo junto aí. E vou colocar aqui. Tem que ver quem entrou na live, no vídeo aqui, Importante dar essa bisoiadinha. E terminar o parágrafo, Assim, as cercas invisíveis são mais opressoras do que as físicas, pela particularidade de aquelas, as invisíveis, muitas vezes entre vírgulas, não serem notadas, além de abrangerem o medo de outras culturas. Assim, vírgula, pode-se exibir a escolha pelo menosprezo e pela ofensa, a partir da especulação de que o outro será agressivo em algum momento. Conclusão. Pontua-se vírgula, portanto, vírgula, não serem as diferenças de classes nem de etnias, nem de ideologias, as causas dos ataques a alguém, mas sim, sobretudo, o impedimento da comunicação, que danifica amizades. Então, o foco aqui na conclusão, nessa daqui, é no tempo presente, Resumindo ou destacando aspectos que já foram escritos na redação. O agravante do panorama é isso poder ser exercido de modo proposital,
pela desinformação despreocupada e pelo receio descontrolado. Sobre a desinformação despreocupada foi falado no primeiro argumento. Sobre o receio descontrolado foi falado no segundo argumento. Então, se destacou, né, se destacaram essas ideias. E terminando com: então, o filme utilizado na introdução foi Antes de Partir. E aqui a última frase ficou: então, que antes de partirmos, olha a criatividade, né? Sentido de jogo de palavras em si, né? De se valer do título de uma obra artística para parafrasear, para mostrar o contexto. Situado em tempo presente, em tempo passado ou em tempo futuro. Então, que antes de partirmos, dialogando com o filme Antes de Partir, pratiquemos valores como a autenticidade, vírgula, para evitar a mentalidade de habitantes serem descartáveis e subjugados ao encarceramento de um uniforme a simbolizar a visão falsa da inferioridade, que é justamente o que acontece no livro Menino Pijama listrado do uniforme como, né, simbolização de uma visão falsa de inferioridade para tentar justificar crueldades e opressões em si, né? Então, pessoal, vou só olhar aqui pessoas que adentraram. Quem conhecer alguém que vai fazer provas de vestibular ou de concurso, podem indicar o vídeo também, podem enviar, né, o link. Até porque, apesar de ser, né, voltado... Não é mais voltado para o UERJ, é mais voltado para o UERJ esse vídeo, mas a UERJ ela dialoga com inúmeros temas, né? Com inúmeras questões, né? Então serve também, né, para outras provas, né? Então, deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado a quem entrou, né? Vou falando os nomes, né? Crônicas de Quintal, que é a Ana Carla, que escreve no Jornal Dia, que eu ainda não li o artigo dela do Jornal Dia de hoje, mas lerei. Luísa Silva. Luísa Silva tá sempre, né? Quase sempre por aqui, né? Muito obrigado também, Luísa Silva. Rafael Guedes, que é um professor que eu conheci no colégio curso PH, né? Professor muito bom, né? Aliás, né? Rafael Guedes, engajado socialmente, né? Gabriel, ex-aluno meu, né? Gabriel Renarões. Meu primo entrou também, né? Vou anotando aqui os nomezinhos, né? Real. Se tiver algum comentário a fazer, uma questão a levantar, né? Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado, Jair, professor de física, né? Também conheci no colégio de curso. Jair Felipe. 24. Eu gosto de anotar assim só para... Não para contar, não ligo para a quantidade, não. É para ver, né, as pessoas, assim, e até para não perdermos, né, nomes, assim, importantes no decorrer da nossa vida, né? Então é importante ter em mente bem o tema isso também, né? Bem temas possíveis de redação, né? Para não perdermos contatos. Kevin está na faculdade também, corrigi várias redações dele. Fournier. Vários encontros aí, uma das pessoas que mais tenho foto com, né, inclusive. Alexander, né? Eu falei Alexander. Inspetor, né, do colégio de curso também. Jadson. Bom que às vezes aparecem pessoas que eu nunca vi aqui. E que também, né? Quanto mais pessoas nós seguimos em rede social, mais, né? Mais fica difícil acompanhar, mas vamos focando nessas
as pessoas que mais valem a pena para nós, né? Juliana, também corrigi várias redações dela. Muito interessada, está na faculdade também, né? E, pô, entrou bastante gente, hein? E isso. Celestina. É mais do que eu pensava. Domingo, né? E hoje é o último vídeo que eu gravo antes da UERJ, né? Agora eu só vou gravar vídeo no ano que vem. Tá próximo, né? Talvez eu grave algum em dezembro quanto a vestibular, a concurso também. Talvez. Essa semana vai ser mais atribulada, né? Então, muito obrigado a quem aqui esteve. Abração aí. E até mais. Beleza interior também. Obrigado aí, tá? Sempre tá acompanhando. E até mais. Vim até com, né, uniforme, né? Falar em pijama listrado. Uniforme da UERJ. De quando eu estava lá. Abração, beijão e excelentes estudos, magníficas leituras e maravilhosa semana. Até mais. Tchau.